pedir licença, porque às 8 horas já começa o credenciamento lá do Deloitte agora. Então, como eu falei, eu estou aqui e graças ao Andrade Maia, né? Quero agradecer aqui em nome do Júlio, da Larissa, da Bruna, né, que a gente está, eu e o Fábio, citei alguns aqui, eu não vi todos, mas enfim, o Pedro, todo Andrade Maia. Nós vamos ter 2 momentos, né? Ontem a gente recebeu o apoio, Alex, da Apex Partners, que é um novo XP novo, assim, digamos, em termos de estilo de trabalho, né? Eles vão nos apoiar no Congresso, em Santa Catarina, e na Aliança Biodiesel Global. Nós vamos lançar para agora, dezembro, além do nosso congresso, que vai ser no Costão do Santinho, uma conferência internacional de biodiesel. Então, foi o primeiro acordo que a gente assinou ontem. Agora nós vamos lá no Deloitte, mas parece que ficou para o evento de amanhã no Financial Times, tá? Nós vamos lançar a conferência do biodiesel e vamos poder ter o apoio deles, do Invest RS, para 2 ações. Uma para exportação do biodiesel, né, que nós estamos, nesse evento, a gente vai tentar avançar a exportação, e uma para assinatura com fundos americanos aqui que tenham interesse em aportar recursos no agro, né? Então vai ser um momento bem importante aqui, né, para a gente poder ver se o Cereal Cred avança em muito daquelas linhas lá com um recurso mais barato. Então eu fiz questão aqui, Júlio, de trazer esse abraço aqui, porque esse tema que vocês vão abordar é um tema de extrema relevância, né? É importante que as empresas possam realmente utilizar, né? Porque ainda mais numa transição de reforma e tudo isso, a gente tem muito dinheiro perdido e sendo pago indevidamente. Então, deixo aqui o meu abraço, Alex, e que possam conduzir bem a agenda e vamos trabalhando aqui para ver o que mais que a gente consegue levar para o nosso setor aí no Brasil. Obrigado, Jerônimo. Obrigado pelas palavras. E obrigado, né, novamente a Andrade Maia por nos dar essa possibilidade de trazer esses assuntos para os nossos cerealistas. O assunto de hoje é um assunto extremamente relevante. Vamos falar da lei do bem. Eu vou pedir licença, tá, pessoal? Boa reunião. Obrigado, Jerônimo. Valeu. Um abração. Bom dia. Da lei do bem, do FINEP e principalmente de como as cerealistas, como as empresas podem estar utilizando dessa ferramenta, desses recursos que muitas vezes a gente ouve falar, mas não acessa. E a gente vai ver que tem muita oportunidade bacana. Foi um assunto que eu e a Bruna acabamos levantando a demanda, até porque foi identificado que muitos associados poderiam ter acesso a isso e não estavam fazendo acesso a isso. E dessa forma foi criado essa oportunidade para trazer o conhecimento. E dessa forma eu deixo para o Júlio, deixo para a Camila, para a Carolina e fiquem à vontade, por favor. Muito obrigado, Alex. Obrigado pela oportunidade. Acho que é um tema super relevante aí para os membros, né? De fato, assim, eu acho que a gente está num momento institucional brasileiro muito favorável à questão de investimento em inovação, em que pese assim todas as dificuldades do Brasil de modo geral, do setor em especial. Isso acho que só reforça as oportunidades trazidas pela estrutura atual de inovação no país, porque é uma estrutura que ela reduz carga tributária, e é uma estrutura que alonga a dívida e ela possibilita acesso a uma dívida mais barata, o que torna até o Brasil, em termos de investimento em inovação, por vezes mais competitivo dentro da estrutura global, o que não deixa de ser um paradoxo do que a gente conhece do Brasil, né? E é muito nessa batida que a gente convidou a Caroline Guarino para se juntar conosco hoje, para falar bastante da experiência dela dentro da Cargill, que é uma gigante do setor, uma empresa super complexa, com várias frentes de trabalho no Brasil e no mundo. E dentro dessa lógica de ela atuar no Brasil, no mundo, e a Caroline ainda é a head não só do Brasil, mas dentro do guarda-chuva dela tem diversos outros países aqui da região, ela melhor do que ninguém pode dar um indicativo de que, de fato, os incentivos à inovação dentro do Brasil são
bastante competitivos. Então, assim, Caroline, brevemente, se tu puder te apresentar também para o público aqui, daí eu retomo para falar um pouco do momento atual aqui dos incentivos de inovação no Brasil. Ótimo, obrigada, Júlio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar um pouco de inovação, falar de fomentos. Eu tenho um carinho especial por esse tema. Como o Júlio falou, eu sou Caroline Guarino, eu estou na Cargill, vai fazer 5 anos, esse mês eu completo 5 anos na Cargill. Eu fui contratada no momento para trabalhar com os incentivos, não só a inovação, como Lei do Bem, FINEP, os programas de inovação, mas todas as linhas de fomento. Então, eu costumo traduzir o meu cargo como uma PMO de incentivos. Então, o meu papel aqui é fazer, quando a gente tem uma habilitação, algum tipo de documentação que a gente tenha que levantar para o governo, ou mostrar um projeto, ou um avanço tecnológico, ou um investimento em CAPEX, meu papel aqui é juntar essas informações e organizar essa informação para o governo e trazer todos os players e os stakeholders que a gente tem dentro da empresa, né? Então, se eventualmente preciso falar com o pessoal do jurídico, o time de techs, o time de projetos, o time de engenharia, eu faço essa junção, por isso que eu brinco que é um PMO, facilita e traduz um pouco. A minha formação, eu sou engenheira mecatrônica, então eu gosto de falar da informação para falar que, por isso, eu gosto tanto da inovação. Então, por mais que eu trabalhe com incentivos de CAPEX, com incentivos, por exemplo, Rede, Sudan, aqui no Brasil, eu também acabo focando muito nos projetos de inovação por gostar muito da inovação. E como o Júlio comentou, eu tinha comentado também, entrei na Cargill para fazer Brasil, mas nos últimos, acho que foi há um ano e meio atrás, eu recebi o desafio, né, a oportunidade ali também de controlar os projetos da América Latina como um todo. Então, tudo que a gente fala que tange ali de México para baixo, eles ficam por minha conta, né? Então, eu faço a junção também para analisar os incentivos de todos de diferentes áreas. Também tem sustentabilidade, investimento e a questão de inovação dentro desse aspecto, mas continuo tendo muito foco ali para a inovação, porque a gente tem Brasil, acho que a gente está num cenário muito positivo. O Brasil ele tem um leque muito grande de incentivos à inovação. E o Brasil é a região do agro, então acaba facilitando. Eu junto 2 temas ali e facilita, eu brinco que facilita a minha vida e me dá mais trabalho, né? Então, tendo mais trabalho, quanto mais trabalho, melhor também. E a gente consegue fomentar e utilizar mais os incentivos. Então, acabo focando bastante aqui e fazendo bastante operação dentro do Brasil, focado ali dentro de inovação tecnológica, como um todo. Fiz um breve resumo ali, Júlio. Obrigada. Perfeito, Carol. Muito obrigado. Vamos avançar um pouco aqui na nossa apresentação, nos nossos temas, até para vocês organizarem um pouco assim qual vai ser a dinâmica e todo mundo ter as expectativas aqui alinhadas, tá? A gente vai falar um pouco hoje do cenário atual favorável para investimento e inovação no Brasil, como poucas vezes hoje, de dados, nada demais, mas super concreto para vocês entenderem o momento das empresas, entenderem o momento do arcabouço regulatório aqui no Brasil, tá? E daí a gente vai falar um pouco tecnicamente de Lei do Bem, um pouco tecnicamente de FINEP, tá? Só com os highlights assim mais fundamentais. E daí a gente vai entrar propriamente dito no que é um bom trabalho, uma boa mecânica de junção dos incentivos, trazendo muito da experiência da Carol, porque eu acho que assim, a gente avaliar um case como o da Cargill sempre é muito útil, porque dentro da Cargill tem um universo muito grande de coisas grandes e coisas pequenas, e dentro desse range aí amplo, certamente vai ter muita coisa aproveitável aqui para os participantes. Tá? Bom, então, iniciando, tá? Sobre os mecanismos de promoção de inovação no Brasil. Esse é um tema relativamente recente no Brasil, quando a gente fala do ponto de vista tributário, tá? Porque a chamada Lei do Bem ela é justamente de 2005. Né? Então, até 2005, Malu, acho que está aberto o microfone. Obrigado. Até 2005, os incentivos eles eram, de modo geral, vistos como custo. Matematicamente, não havia nenhum retorno direto a ele. A gente começou um processo, a partir do nascimento da Lei do Bem,
de conseguir fazer uma lógica matemática de que para cada real investido, pelo menos volta 1/5, 20% dele, né? Em termos de lei do bem, é um pouco dessa matemática que a gente vai demonstrar aqui. Então, em termos de lei do bem, no mínimo, volta entre 20% e 27% do valor investido, empregado e inovação. Então, a gente passa por esse momento, assim, que é um momento dentro dessa lógica, né, de incentivos à inovação, né, com uma contrapartida objetiva por parte do Estado, né, e daí a gente vem vindo por um desenvolvimento desses mecanismos, um maior controle, mas sem mexer na essência dele, que é uma essência autodeclaratória, né, e a gente passa ali, a partir de 2015 a 22, a ter um incentivo maior ali para algumas áreas de atuação mais fortes, que acabam sacramentando nesses últimos anos no que é chamada Nova Indústria Brasil, na NIB, né? Que vão ter ênfase em 6 grandes segmentos, que a gente depois vai aprofundar. Tá? E a partir de 23, isso está muito casado com o atual momento do FINEP, e a gente vai mostrar isso logo adiante. Tá? A gente inicia uma era de financiamento pesado, porque só para vocês terem uma ideia, nesses últimos anos, de 23 a 26, a carteira do FINEP triplicou, a carteira de financiamento do FINEP. Então, assim, só no ano de 2024, se eu não me engano, o FINEP contratou mais do que a própria carteira histórica dele daquele momento. Então, assim, eles tinham, sei lá, 9 bi contratado, daí deram um salto muito grande a partir daquilo ali, e hoje a carteira está rompendo mais de 30 bilhões. Tá? Então, a gente tem uma expansão muito grande de carteira do FINEP nesses últimos anos, e do que a gente tem visto esse ano não será diferente. Então, é um ótimo momento para captar a FINEP em termos de apetite da instituição, né? E a lei do bem, ela tem uma utilização mais acelerada do que tudo. Assim. Então, assim, a gente, do nosso segmento histórico, a gente vê uma aceleração saindo assim, de poucas centenas de empresas utilizando, para nos últimos anos chegar a mais de 4.200, tá? de outra partida. Tá? Então, se puder passar, agradeço para o próximo slide. Tá bem. Aqui a gente tem essa evolução histórica que eu acabei de mencionar. Tá? O benefício da lei do bem, ele tem se popularizado e se acelerado muito nos últimos anos. Tá? Então, a gente saltou ali dos primeiros anos em que haviam algumas centenas, e daí poucos milhares, estabilizou, e nos últimos anos um incremento muito grande na utilização. Ainda é modesto para o volume de empresas que estão no lucro real, tá? Porque empresas que podem aplicar o benefício da lei do bem, que é a exclusão da base de dispêndios da sua base, ele é muito menor do que o volume total de empresas que estão no lucro real, que é um dos pré-requisitos. Né? Aqui a gente tem um mapeamento bem interessante de ser analisado, e daí vai em convergência com o público que nós temos aqui, que é um público bastante sediado em sul, sudeste, mesmo centro-oeste, né? Mas se vocês forem avaliar hoje, toda a ênfase, a maior concentração de empresas que aplicam a lei do bem, ela está centrada no sudeste e no sul, tá? Até desproporcionalmente no sul, a bem verdade, tá? Então, a gente tem, por exemplo, um investimento de 36 milhões aqui, acho que esse número aqui deve estar em reais mil, né? E uma renúncia fiscal de 8 milhões, de 8 mil empresas, né? 8.500, tá? E 1.345 empresas no sul. Se a gente for pegar o número do Centro-Oeste, ele é quase um décimo disso, 186 empresas aplicando num volume muito menor de
de investimento. No Nordeste é muito similar ao do Centro-Oeste, tá? E no Norte o benefício é praticamente inaplicado. Então, assim, hoje a gente ainda tem uma possibilidade de expansão do benefício, tanto dentro da própria região Sul e Sudeste, mas se a gente for falar do restante do Brasil, ainda existe muita oportunidade a ser aplicada, tá? Dentro dessas 4.252 empresas, tá? Vamos para a próxima, por favor. Bom, de outra partida, e daí mudando um pouco a página, a gente está falando de Lei do Bem, agora a gente está falando de FINEP, vem um pouco a linha da evolução das contratações de FINEP, tá? Nós saltamos a carteira, isso daqui é carteira, tá? A gente tinha uma carteira de mais ou menos 9 bilhões ali em 2022, tá? Aí nós tivemos um salto de 7,6 bi só no ano de 23, e daí aqui no gráfico está consolidado que no ano de 24 nós tivemos 15 bi de contratação e finalizou o ano de 24 com uma carteira de 22 bi contratado. Tá? 25 essa carteira saltou para 30 bi, tá? E agora a projeção atual é que ela esteja em 34 bilhões de reais em empréstimos e financiamento. Tá? No ano de 25, certamente sim, 24 é o principal ano de FINEP, em 15 bilhões é um número surreal em termos de expansão de carteira, porque é a lógica do FINEP, até por tamanho de subsídio, né? Os prazos são muito alongados e as taxas são muito baratas, né? Mas no ano de 25 houve uma mudança significativa aqui, que foi uma ênfase maior em NIB, né? Então, a partir da NIB, alguns setores passaram a ser mais direcionados, tá? Então, e dentro desses setores mais direcionados estão carteiras agroindústria está pesadamente contemplada. Tá? Também transição energética está pesadamente contemplada, né? Então, assim, só aqui eu já tenho dois segmentos que casam diretamente com o agro, tá? Dentro da lógica da NIB. Tá? Aí tem algumas outras coisas, assim, que a transformação digital da indústria certamente pode ter algum impacto para os membros aqui, e daí, eventualmente, pode haver outros aí com menos ênfase no agronegócio, mas transformação digital numa proporção menor, cadeias resilientes de alimento, né? E transição energética certamente impactam fortemente aqui os membros, né, de agronegócio para fins de captação. Tá? O que aconteceu, e daí agora vem uma transformação importante. Tá? No ano passado, também, em 2025, eles haviam limitado os empréstimos a 250 milhões para Sul e Sudeste e 300 milhões para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Tá? O que aconteceu? Como eles restringiram o NIB, eles começaram a ter mais dificuldade de encontrar bons projetos. Tá? Então, essa limitação de 250 milhões de 300 caiu. Tá? E o que nós temos conversado internamente com o pessoal do FINEP é que eles estão com bastante apetite para projetos grandes. Tá? Então, dentro dessa política de financiamento do FINEP, que é uma política subsidiada, tá? Eles ainda estão com apetite para conceder grandes empréstimos. Tá? Então, certamente, a gente tem uma bela oportunidade na mesa aí para capturar. Tá? Acho que podemos ir adiante aqui para o próximo slide, por favor. Esse é um outro ponto super importante que se entenda. Tá? Isso daqui é um gráfico que demonstra a evolução de Selic versus FINEP, tá? O que é a taxa básica que se trabalha no mercado, o que é a taxa básica que se trabalha na Selic. Tá? O que nós temos aqui? Tá? A demonstração de que
atualmente existe um descasamento muito grande entre o que é a Selic, né, projetada, média, né, e o que são as taxas hoje médias também de financiamento do FINEP, tá? Esse descasamento, ele é muito favorável a captar, é melhor tu manter, mesmo que a empresa tenha caixa sobrando, é melhor tu manter o teu dinheiro em caixa aplicado e sendo remunerado a Selic, e captar a FINEP é uma taxa muito subsidiada, tá? Nem sempre é assim. Se a gente for reparar, voltar ali em 2020, 19, 20, 21, até o FINEP, em termos de taxa, estava menos favorável do que a Selic, tá? Então, assim, a gente tem uma bela oportunidade para trabalhar, tá? A partir daqui. Só mencionando, assim, tá? Em relação o que a gente está trabalhando aqui de Selic, óbvio que a Selic está batendo perto de 14, mas isso aqui é Selic média projetada para o futuro, tá? Vamos para o próximo slide, por favor. Bom, aqui a gente entra no que é uma filosofia, tá? Isso daqui está diretamente também relacionado à nossa conversa com a Caroline, tá? Por filosofia, nós acreditamos que ambos os benefícios, tanto FINEP quanto Lei do Bem, eles devem se comunicar, tá? E ao se comunicarem, eles geram ganho competitivo, geram escala, geram desenvolvimento, né? A Lei do Bem, ela permite uma exclusão relevante na base de cálculo do imposto de renda através de dispêndios aplicados em inovação, mas uma boa parte desses dispêndios, ou quase todos, podem ser financiados pelo FINEP, e, em alguma medida, eles podem até ser incrementados via Embrapi, que tem toda uma estrutura pronta aí de contratação para acelerar a inovação e também incrementar os benefícios e nos permitir captar um recurso de longo prazo que melhore o funding da companhia também de maneira mais acelerada, tá? Eu vou convidar aqui a Carol para falar um pouco sobre esse conceito, tá? Até porque o conceito, em grande medida, é dela, né? E ela já falar um pouco de como que ela enxerga isso dentro da Cargill, para daí a gente retomar a questão técnica aqui dos benefícios. Boa, Júlio. Pessoal, eu vou voltar uns 3 passos ali para a gente falar, que colocando todo mundo. A gente tem, como eu comentei, o Brasil tem vários players, acho que no comecinho da reunião a gente falou ali no RS Invest, tem as fundações de apoio à pesquisa, a FAPESP, a Fundação Araucária, entre outras, né? Então, a gente tem vários players, além desses que eu comentei agora, tem os principais, acho que o mais antigo e o mais dinâmico que a gente tem é a Lei do Bem, que é um incentivo que a gente consegue aproveitar em todos os setores, não tem uma distinção de setor, mas o que eu tinha comentado com o Júlio, que a gente vem feito aqui na Cargill. Quando a gente começa a falar de incentivo, a gente está falando de um setor, o setor agro é um setor mais conservador, naturalmente, já é característica do setor, então a gente não estou criando a roda nesse momento. Então, eu tive que mostrar, desde que eu entrei na Cargill, alguns resultados para começar a fazer com que as pessoas enxerguem esses incentivos. Então, falando um pouco da Lei do Bem, é um incentivo tributário, eu sempre gosto de falar, é um incentivo de inovação tecnológica com impacto fiscal. Então, a gente deixa de pagar imposto de renda em cima desse incentivo. Mas é um incentivo que a gente sempre olha para trás. Então, é aquele incentivo que eu estou olhando o que eu fiz no ano passado. Então, hoje a gente agora está falando de 26, a gente vai olhar de janeiro a dezembro de 2025 para entregar o reporte ali em julho, meados de julho, setembro, dependendo ali, entregar os relatórios para a MCTI. Já a FINEP Embrapi, ela tem um posicionamento um pouco diferente. A FINEP, a gente fala tanto de subvenção, que são aqueles dinheiros a fundo perdido que o pessoal comenta, então aí vai depender de chamada, quanto a empréstimo, que eu dependo de uma estruturação interna, então organizar internamente para saber, eu estou financiando um projeto, então eu tenho um projeto de um desenvolvimento, de uma planta piloto ali,
no valor de mais de 100 milhões, ou alguma coisa na questão mais disruptiva ali, ou eu vou financiar um programa. Então, estou falando de um programa de inovação 4.0, indústria 4.0, dentro do setor do agro ali. Então, tem um programa e a gente tem essa estruturação ali que a gente tem que fazer. Então, cada incentivo, ele pega um cenário um pouco diferente. E aí vem a Embrapi também, que o caso da FINEP, a gente tem umas limitações que a gente fala assim, Carol, eu não tenho, às vezes, 100 milhões, hoje a FINEP está falando a partir de 35 milhões, dependendo dali, 30 milhões ela está emprestando. Eu não tenho projetos tão grandes ainda, eu estou estruturando, não tenho. E aí a gente tem a Embrapi, que é a empresa brasileira ligada à inovação também, que a gente está falando que pelo menos 1/3 do projeto ele vai ser subsidiado por esse instrumento. Então, dentro do cenário Cargill, o que eu venho trabalhando com os times, né? A Cargill é uma empresa, o Júlio comentou, é uma empresa muito grande, com diferentes setores, diferentes linhas. Então, a gente tem a parte mais voltada a grãos, nós temos a parte de alimentos, nós temos a parte de nutrição animal. Então, a gente começou a identificar o que era importante, o que era mais fácil. Então, começando aqui uma curva ABC ali, o que seria mais fácil e mais rápido de resultado, e o que a área precisava. Então, às vezes, a área precisava mais de um projeto menor para avançar tecnologicamente, e uma Embrapi encaixava melhor. Então, esse desenho da roda de inovação até o encaixe, o que a área precisa. E algumas áreas são investimentos futuros, investimentos maiores, então a gente tem uma estruturação para fazer aproveitamento da FINEP. E por que a gente fala dessa roda aí, né? Porque tudo que eu aproveito na Embrapi, o que eu vou gastar, porque eu tenho um desembolso também em Embrapi e FINEP, eu consigo aproveitar dentro da lei do bem. E aí eu não sei se vocês chegaram a ver alguns comentários, acho que é Fast Track, o nome do programa do MCTI, que agora os projetos que têm já um crivo da FINEP, um crivo do Embrapi, eles estão tendo uma aprovação direta dentro da lei do bem. Então, isso acaba sendo uma roda, e o próprio sistema governamental está enxergando isso, porque eu vou analisar um projeto se a FINEP já deu ok. Então, quanto mais fomento a gente usa, mais fácil vai ficando nossa vida lá na frente, né? Então, fazer essa conexão dos fomentos, ele acelera e facilita também o nosso nível de aprovação. Acho que a minha xará Caroline ali está com o microfone aberto aqui, né, Júlia? Estou vendo aqui. Mas a roda, quando a gente fala de roda, é isso. É entender, fazer um pouco mais customizado, não vir a forceps, né? Mas entender o que cada setor, o que cada departamento precisa, e se eventualmente eu consigo unir um setor a outro ali para fazer um empréstimo, se tem essa conexão. Mas a ideia da roda mesmo é entender e entregar resultado para cada setor ali, quando eu falo setor da própria Cargill, e não só uma visão gerencial e completa da empresa, mas a gente fazendo em doses mais homeopáticas, e isso a gente tem visto um avanço, tanto financeiro e tanto de ganho, e mudança também no jeito de pensar das áreas, que as áreas já estão vendo como estratégia utilizar os fomentos, porque eu consigo, como eu falei, o Embrapi, ele financia pelo menos 1/3 do projeto. Ou seja, a cada 3 projetos eu ganho 1. Estou falando no nível mais simples. Então, fica muito mais barato. E aí, no final, como a Cargill é uma empresa multinacional, eu provo para fora que investir no Brasil é mais barato. Ainda que a gente tenha uma questão tributária mais pesada, no net, no frigir dos ovos ali, investir no Brasil é mais barato. Por quê? Eu tenho Embrapi, eu tenho financiamento mais barato, eu consigo usar um programa que 1/3 é pago pelo governo, e tudo que eu pagar ainda reduz da lei do bem, então 20% mais barato. Então, a gente fez uma conta aqui, meio que de padaria, falar bem por cima, às vezes a gente consegue chegar a 30%, 40%, um projeto fica mais barato fazendo no Brasil, por conta da utilização desses fomentos e desses incentivos. Excelente, Carol. Beleza. Isso é surpreendente, né, Carol? Vamos explorar isso logo adiante, até nessa comparação, mas é bem surpreendente. Acho que depois também é legal explorar um pouco a questão da Embrapi ali nas perguntas, assim, mas eu acho bem legal. Bom, Camila, agora acho que vamos adiante, né? Camila é a nossa head de P&D, tá? E
agora a gente vai tratar um pouco tecnicamente aí da questão da lei do bem, os cuidados que tem que se ter, o que enquadra, o que não enquadra, de maneira bem objetiva, e a Camila vai conduzir a partir de agora. Bom dia, pessoal. Prazer, eu sou a Camila, né? Como o Júlio falou, eu sou responsável de P&D aqui no Mais AM, especificamente pela área de lei do bem, né? Então, o intuito aqui não vai ser falar muito do juridiquês, né? Como a gente fala da lei do bem, mas mais da parte prática, né? De como que a gente consegue colocar esse benefício, né? Dentro das nossas empresas, quais são os pré-requisitos, os projetos, né? Possíveis projetos que podem entrar para a gente ver né, como que a gente pode estar fazendo isso na empresa de vocês. Pode passar, Ana. Bom, então a lei do bem, né, apesar de ser um incentivo muito atrativo, né, e já muito consolidado, como o próprio Júlio disse no começo, né, um incentivo que a gente tem aí desde 2005, e ser um benefício também auto-aplicável, ele requer alguns requisitos, né, aí das empresas. Então a empresa precisa estar aí no regime de lucro real, né? Ela precisa ter o lucro fiscal no ano base que a gente vai estar trabalhando. Então, como a própria Carol falou, a gente sempre está olhando para trás, né? Então, no caso, a gente vai estar olhando, por exemplo, a gente pode estar fazendo no ano de 2025 se a empresa teve lucro, né, no ano de 2025, ou se ela for trimestral, em algum trimestre daquele ano, tá? Para a gente estar reportando essas informações para o MCTI sempre no ano seguinte, tá? Fora isso, ela precisa ter os projetos de P&D, né? E nós, como consultoria, auxiliamos vocês nesses levantamentos, né? Porque normalmente, como a própria Carol também falou, a gente não precisa estar inventando a roda para ter esses projetos, né? Porque muitas vezes a gente liga projetos de pesquisa e desenvolvimento a projetos muito disruptivos, né? Muito inovadores. E, na verdade, a gente pode achar esses projetos no nosso dia a dia, né? No dia a dia da empresa de vocês. E ela também precisa, né? A empresa estar ali com a regularidade fiscal em dia através da CND ou CPDM. Pode passar, Ana. Bom, e onde que está esse ganho, né, financeiro aí da lei do bem? Então, a lei do bem, ela tem alguns benefícios fiscais, tá? Mas o principal, né, o que a gente trabalha, assim, quase que em 100% dos casos com a empresa, seria aí a dedução de 60% a 100% dos dispêndios de P&D, tá? Então, como que funcionaria isso, né? Vamos falar assim em conta de padaria, né? Quando a gente já aplica a lei do bem na empresa, a gente já começa com uma dedução de 60%. O que seria isso? Digamos que a gente levantou 1 milhão em dispêndios, né, junto de vocês aí em todos os projetos. Então, esse 60% seria um retorno de 20,4% para vocês, né, para vocês estarem abatendo aí no IRPJ ou na CSLL. Esse 60 ou 20,4, ele pode virar 80% ou 27,2, né, ou até 34%, né, que seria um 100% aí. Tá? Então, isso vai, vou falar um pouco mais à frente, mas só adiantando, a gente pode aumentar, né, essa dedução, então, através de um pesquisador exclusivo ou através de uma patente ou cultivar concedido naquele ano que a gente está trabalhando, tá bom? Temos os incentivos secundários também, mas não menos importantes, seria a amortização acelerada dos intangíveis, né? Depreciação integral acelerada, redução de 50% do IPI, né? Então, no ato da compra de equipamentos, né, utilizados exclusivamente para o P&D, a gente consegue essa redução, assim como também uma redução de zero, né, do IRRF sobre as remessas para patentes, para cultivares, então, emitidos no exterior, né? Então, para fazer uma manutenção ou mesmo a solicitação de algum desses no exterior, a gente também consegue reduzir a zero essa alíquota. Pode passar, Ana. Bom, e aqui o que é a inovação, né, para a lei do bem? Então, a gente precisa desmistificar um pouco essa questão da inovação, né? Porque quando a gente fala isso, parece que a gente está inventando a roda, parece que precisa ter algo, né, muito novo dentro da nossa empresa. É isso que a gente escuta muito quando a gente vai fazer, né, a consultoria a primeira vez nas empresas. Eu não tenho P&D, o que eu faço aqui é no dia a dia mesmo, não acontece nada, mas não, né? A gente encontra o P&D na rotina, né, das empresas. Então, na própria lei, né, a própria lei fala que a gente tem ali a concepção, né, o que é inovação tecnológica. Então, seria a concepção de um novo produto ou processo, né, bem como a agregação de novas funcionalidades a estes. Então, quer dizer, pode ser algo que está sendo criado, né, ou algo que já é feito na empresa de vocês, mas que a gente vai trazer o quê para esse produto ou para esse processo, né, um ganho de qualidade, produtividade ou competitividade no mercado.
tá? Então, a gente abrange aí, né, bastante coisa. E a própria Guia da Lei do Bem também nos traz, precisa ser um projeto que me traga, que ele precisa ser inovador para o mundo, né? Não, ele não tem essa necessidade, ele pode ser inovador apenas para a empresa de vocês. Então, desde ser inovador para o mundo, como ser uma inovação nacional, ou como ser inovação para o meu negócio, né? Então, de repente, o meu concorrente faz aquilo, mas eu não faço, então é uma inovação para mim. Ou, de repente, é uma inovação no outro segmento industrial, mas eu quero trazer ali para o meu negócio também, para o meu segmento agro, então também acaba sendo uma inovação. Tá? Então, vocês veem que é bem abrangente, né, e bem expansivo essa questão da inovação para a Lei do Bem. Pode passar, Ana. Aqui a gente trouxe, né, alguns exemplos de projetos elegíveis, eu não vou lê-los para vocês, depois a gente vai encaminhar essa apresentação, mas só para vocês terem ideia, né, de que vai desde dos projetos mais disruptivos, né, então, por exemplo, ali o desenvolvimento de um fertilizante com maior eficiência de absorção, passando também pela parte, né, de automação, de logística, né, a própria parte do TI ali dentro das empresas, então, desenvolvimento de uma plataforma de integração entre máquinas agrícolas e sistema RP, a gente pode visualizar projetos em todas as áreas dentro da empresa, né? Então, desde a área de produção, no campo também, a área de automação, de logística, de meio ambiente, a gente vai varrendo, né, como a gente fala, a empresa toda para estar procurando esses projetos. O que a gente procura, né? A gente procura projetos que tenham o que a gente chama de barreira tecnológica, né, ou desafio tecnológico. Então, o que seria isso? O que eu tive que transpor, o que eu tive que fazer para conseguir superar aquela problemática, né, daquele produto, daquele processo, da melhoria destes também, o que eu fiz para conseguir aquilo, né? E é isso que a Lei do Bem, ela prima muito, né? Que a gente visualize, então, esse desafio, né? Como o nosso cliente conseguiu superar isso, né? Porque é isso que a gente está buscando. Então, e como era o antes, como ficou o depois também, tá? Dessas questões, principalmente de processos, ou principalmente também de um novo produto, né? O que ele trouxe ali para a minha empresa? Um ganho de know-how, um ganho de qualidade, um ganho de competitividade no mercado, tá? Então, a gente vai estar analisando todos os projetos, um a um, dentro dessas premissas. Pode passar. E aí a gente também trouxe aqui alguns exemplos de projetos que são inelegíveis, né? Então, quais seriam, né? O que seriam esses projetos inelegíveis? São projetos onde a questão do desenvolvimento, né, da ideia do projeto não foi a empresa que desenvolveu. Então, por exemplo, quando a gente compra uma máquina agrícola, né, e simplesmente traz ela e coloca ela na nossa empresa, quem foi o desenvolvedor daquela máquina foi a empresa de onde a gente comprou, né? Agora, por exemplo, eu comprei um maquinário e eu precisei fazer ajustes nesse maquinário para que ele atenda ao core, né, da minha empresa, enfim, da minha instituição. Então, eu estou ali fazendo, né, um desenvolvimento para se adequar à minha realidade, tá? Então, tudo aquilo que não me traz um desafio, que eu simplesmente implemento, que eu compro e utilizo, a gente normalmente não tem como elegível para a Lei do Bem. Mas, como a gente diz, né, aqui nem tudo é sim, sim, nem tudo é não, não, porque tudo tem um vamos verificar mais a fundo, né? Então, comprei um maquinário, o maquinário ele não entra, mas fiz uma adequação neste maquinário. Então, essa adequação a gente vai verificar. E para cada projeto que vocês, né, tiverem, nos passarem, a gente levantar em conjunto, a gente vai fazer essa análise individual, tá? Pode passar. E aí, o que acontece, né? Dentro dos processos da Lei do Bem, depois que a gente levanta todos esses projetos com vocês, né, a gente pega os projetos que a gente fala que são elegíveis, né? Então, que estão dentro daquelas premissas que a gente falou, de ganho de qualidade, competitividade. E aí a gente vai levantar os dispêndios que estão atrelados a esses projetos. Então, como, né, que a gente faz a valoração da Lei do Bem? Então, a gente levanta quais as pessoas que participaram, né? Então, de repente, um projeto, ele surgiu ali no cafezinho, ele surgiu ali numa conversa, né, mais despretensiosa. Então, as horas daquelas pessoas, desde o cafezinho até quem foi idealizando o projeto, quem
quando ele passou pelas questões de teste, até a parte de validação, a gente consegue pegar todas essas pessoas, né, sejam eles CLTs ou PJs, e levantar as horas, né, dessas pessoas. Aí vocês podem falar, Camila, mas eu não tenho levantamento destas horas, né, eu não tenho um sistema que eu coloco, não tem problema. A gente faz isso em conjunto, né, a gente levanta pelo cargo, pelo projeto que essa pessoa também foi alocada, e a gente faz em conjunto uma proporção, né, olhando ali para o mês a mês de cada colaborador de vocês. E a partir daquilo a gente levanta os salários, os encargos e os benefícios, né, que são ali elegíveis dentro da Lei do Bem, e a gente tem ali a valoração da hora P&D, tá? Então, é um desses. O próximo que a gente tem seria materiais e insumos. Então, quando a gente está dentro da Lei do Bem, a gente consegue colocar como os dispêndios até a parte de validação do projeto, né? Então, quando ele foi validado e homologado, aí a gente não utiliza mais, tá? Os insumos, enfim, as horas das pessoas. Mas daqui para trás, né? Como a Carol bem fala, a gente olha sempre para trás, a gente consegue colocar. Então, tivemos que fazer testes de bancada, lotes piloto, protótipos, né? Enfim, diversos aí, todos esses insumos utilizados durante essa fase de testes, a gente consegue utilizar. Também temos, né, então, de repente, precisa de um apoio técnico, de uma consultoria, de um ensaio laboratorial que não deu para fazer dentro da empresa, a empresa não tem o equipamento necessário, precisou mandar para fora. Toda essa questão também dos apoios de terceiro, a gente consegue alocar, né, dentro aí dos dispêndios, contanto, né, que o detentor intelectual daquela ideia seja a empresa que está desenvolvendo o projeto, tá? Mas vocês podem ter apoio de terceiro e a gente consegue alocar também. E, por último, questão de viagens e treinamentos. Então, viajei, precisei conhecer um fornecedor, fui numa feira que me trouxe ideias, que me trouxe... Parte aqui, Camila, importante na questão do serviço de terceiros, daí também eu queria ouvir um pouco a Carol disso aí, é aqui que entra a questão do Embrapi e dos ICTs, né? Sim, com certeza. Isso aqui é um elemento também de aceleração bem importante aqui para a gente avaliar. Uhum. Com certeza. Tem até ali os ICT, se a Carol também quiser falar algum ponto sobre isso. Eu ia comentar aqui que a minha xará perguntou que era Embrapi, eu já vou responder a Carol, e já falando dentro desse gasto. Quando a gente fala de Embrapi, eu gosto sempre de falar, gente, eu contando história, tá? Então me desculpa, não me xingue de palestrinha. Mas eu gosto sempre de entender o porquê o incentivo nasceu, porque fica mais fácil da gente entender por que a gente está aplicando. O Embrapi, ele foi um programa criado pelo governo para tirar a ociosidade dos institutos de pesquisas que a gente tem. Então, a gente tem várias universidades federais, vários institutos de pesquisa espalhados pelo Brasil. Então, o que a Embrapi fez? Ela, junto com o MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Economia e Ministério da Saúde, falaram o seguinte: vamos criar uma linha para conectar a empresa com esses institutos, para ser uma conexão mais simples. Eu, do lado da empresa, eu sei o quanto é difícil a gente, às vezes, conversar, firmar um contrato com uma universidade, por exemplo, que a gente fala em línguas diferentes. Um está falando mais pesquisa, o outro está falando mais desenvolvimento, então tem essa dificuldade organizacional, assim, então é uma coisa mais cultural. Então, foi criado esse programa da Embrapi, onde o governo falou o seguinte: a gente vai credenciar institutos especialistas em cada linha de pesquisa. Então, a gente tem instituto, por exemplo, vou falar de grãos, a gente tem a Universidade de Pelotas, a UFPEL, que é uma especialista em grãos, em estudos de projetos com grãos. Nós temos o Cimatec, que é o Senai Cimatec lá em Salvador, que é um especialista em saúde. Às vezes, um instituto ele pode ser mais especialista em mais de um player. E hoje nós temos 98, ele tem credenciamento, né? Então, a instituição vai lá e se credencia, pode ter USP, a UFSCar, a Unicamp, não toda a universidade, mas polos de desenvolvimento, eles credenciam e recebem uma verba do governo. E essa verba é uma verba passada indiretamente para a empresa, onde a empresa deixa de pagar 1/3 desse projeto. Então, se vocês entrarem no site da Embrapi, vocês vão ver que o projeto ele é dividido assim: 1/3 Embrapi paga, 2/3 discutido entre empresa e instituto. E aí, eventualmente, pode acontecer do instituto falar: não, eu vou financiar 2/3 aqui. Ou o instituto fala: não, Carol, você tem que financiar 1/3 o Embrapi e 1/3 instituto. No geral, a gente tem trabalhado aqui, que eu tenho visto de média, até de benchmark, 50% do projeto fica pago via instituto e Embrapi.
Então, o Embrapi nada mais é do que um programa do governo. Então, ele soma ao programa que a gente tem, a Lei do Bem, que a gente olha para o passado, a Embrapi a gente olha para a resolução tecnológica. Então, a gente, quando que vai ter um projeto? Quando a gente tiver um problema tecnológico. E já vou dar uns exemplos aqui, tá? Que eu acho que fica mais fácil. Da Cargill, se vocês pesquisarem, vocês vão ver isso. Então, estou falando tudo que já está aberto publicamente. A gente tem um projeto de análise de degradação de grãos, junto com a UFPEL. Nós temos o desenvolvimento de uma metodologia para impressão 3D de peças para manutenção. Então, a gente tem uma metodologia. Nós temos projeto ali que é um projeto que saiu até uma matéria, acho que saiu, não lembro se foi na Record ou na Globo, mas é um projeto para ver a degradação dos superheaters, né, dos aquecedores. Então, ver a degradação daquele item. Nós temos projeto aqui para rota tecnológica, desenvolvimento de rota tecnológica. Então, vocês estão vendo que eu estou falando desde projetos na produção, como projetos também do centro de inovação que nós temos. Então, a Embrapi, ela vem para solucionar um problema tecnológico. Se tem um problema tecnológico e um avanço que você tem que solucionar, você pode procurar um desses players ou procurar a Embrapi, que eles direcionam para ver qual que é o player mais indicado. E todo esse gasto, aí vem, Júlio, juntando no final ali, todo o gasto que eu pagar para esse player, como é uma instituição, um projeto de pesquisa, ele entra ali com o meu serviço de terceiro. Então, eu incremento a Lei do Bem no próximo ano. Então, eu estou fazendo o projeto esse ano, a Lei do Bem que eu vou entregar em 2027 ali, que é referente, como o nosso imposto de renda, que é referente a 2026, a gente consegue fazer essa dedução e utilizar esse gasto ali para fazer essa dedução. E, obviamente, né, Carol, o que tu programar, e daí a gente vai para a próxima etapa também, logo mais daqui da nossa conversa, programar de relacionamento com o Embrapi para o próximo ano, para os próximos 2 anos, tu eventualmente consegue colocar no teu plano estratégico para captar a FINEP, né? Isso. Aí tem essa também. Se eu tenho projetos, eventualmente, o que pode acontecer, eu pensar nesses projetos a longo prazo, ou eu pegar esse dinheiro da FINEP e no meio do caminho eu falar, nossa, mas essa... E quando eu falo Embrapi, gente, é legal a gente pensar que não precisa ser todo o projeto. Às vezes a gente tem um pedacinho do projeto que precisa de um estágio do projeto. E aí, o que eu costumo falar? O pessoal fala muito de Open Innovation. Isso é Open Innovation na veia. Então, é você abrir a empresa para fazer um desenvolvimento com uma universidade. Então, você acelera, porque você não é especialista, às vezes, em um item. Então, você traz essa universidade ou instituto de pesquisa, acelera a sua inovação. Então, lá dentro da Embrapi, você tem tanto institutos como USP, universidades, como também instituições ali como Lactec, NDT, Senai, que são privados. Então, você tem institutos públicos e privados dentro da Embrapi. Estava querendo achar a palavra, lembrei. Institutos tanto públicos e privados dentro da Embrapi. Então, facilita muito e acelera muito a sua inovação. Então, você consegue pensar em projetos pequenos ou maiores. E como o Júlio falou, às vezes, no decorrer do seu programa que você pegou ali, captou da FINEP, você fala, nossa, eu tenho essa solução aqui. Você deixa mais barato ainda. Você consegue fazer duas soluções ali tecnológicas utilizando a Embrapi. Então, é um programa bem estratégico. Tem empresas, eu falo que a Cargill está começando ainda, né? Então, a gente está começando, que é uma mudança do jeito que a gente trabalha. Então, a gente está começando ali e avançando na quantidade, mas tem empresas no mercado que já utilizaram mais de 30, 40 projetos dentro da Embrapi. Então, está utilizando o programa bem fortemente. Isso é legal desse tipo de tema, né, Carol? Porque, assim, está embutido uma curva de aprendizado brutal, né? Assim, não só da questão da inovação, como da questão da utilização desses mecanismos, né? E esse é um tema que eu acho que até vale um pouco a pena ser explorado, Carol. Acho que é super importante, na verdade. Queria discutir sobre isso e acho que é uma coisa que vai contribuir muito aqui para quem está te ouvindo, né? Como é que se dá a questão da mobilização dos teus times internos? Porque tu tem muitos times para coordenar, né? Sim. Então, assim, tem toda uma questão conceitual a ser passada para eles, né? E uma captura das informações dentro da companhia, né? E muitas das pessoas que estão aqui nesse webinar são as pessoas que vão centralizar o teu papel de costurar dentro da companhia as informações, né?
O que a gente está falando aqui, né? Eu vi a pergunta aqui do João. João, já te respondo. Não utilizamos, tá? A gente não utiliza o 19A. Mas até por questões de patente, aí a gente tem uma questão que a patente tem que ficar no Brasil, e por ser uma multinacional, normalmente tem, acho que eu não vi quais são as empresas que estão aqui, mas normalmente a multinacional tende a mandar para uma instituição a fazer ser a dona da patente, então não fica no Brasil, então tem essas limitações até institucionais, então a gente não utiliza. Mas falando aqui dos players, como eu comentei, a Cargill ela tem 3 grandes divisões, assim, é gigante, a gente falar em números, tá? Nós temos hoje 29 plantas, 2 centros de inovação, escritórios administrativos, acho que a gente está com 3 ou 4 no Brasil, nós temos 5 portos, então são áreas completamente diferentes, às vezes, conversando. Como que eu mobilizo? Eu mobilizo, Júlio, no começo, quando eu entrei aqui na Cargill, o pessoal falava assim, Carol, mas a lei do bem é pequena, a gente nem olha. A Cargill fatura 104 bilhões, faturou em 2024 104 bilhões, então a lei do bem é muito pequena para a Cargill. E aí comecei a fazer trabalho de formiguinha. Falei, tá bom, que seja pequeno. E aí eu lembro que há 2 anos o pessoal do Tex me ligou e falou, Carol, a gente precisa de mais redução. Falei, isso aí é relacionamento abusivo, gente. Vocês não utilizavam, agora vocês querem mais e mais e mais. Só que aí a gente começou a dar resultado, e número ninguém questiona. Isso é uma coisa boa. Então, quando você traz o resultado, a parte legal de trabalhar com a lei do bem é que você traz o resultado. Então, você está trazendo o resultado ali, o pessoal começa a engajar naturalmente. E aí, como foi o engajamento dos outros players? Sempre tem uma área que está mais engajada, sempre tem uma pessoa que está mais engajada na inovação. Toda empresa tem uma pessoa, às vezes nem sempre é a pessoa que tem mais dinheiro. Só que aí eu falo, vou gastar energia com essa pessoa, porque a gente vai trazer um resultado, que seja um Embrapi, um projetinho pequeno. Quando a gente traz resultado, aí eu brinco que é aquela coisa de a competição interna. Eu começo a mostrar para o amiguinho, eu falo, olha, fulano fez, deu certo, ficou mais barato. Fala, peraí, por que ele fez eu não fiz? E aí isso começou a surgir naturalmente uma vontade das outras áreas de utilizar. Então, às vezes, eu trabalho muito aqui mostrando o resultado do que é o incentivo e deixando muito claro, essa questão de explicar o incentivo, eu explico 1000 vezes se for necessário aqui na Cargill, porque a área técnica, não vou falar que é engenheiro, mas a área técnica tende a fazer só o que ela entende e que ela vê que tem um ganho, tem um valor. Se não vê o valor, para que eu vou fazer? Não vou gastar minha energia. Direto. A gente também observa muito isso, cara. Então, fazer essa conscientização, falar, olha o quanto que a gente ganha. Ah, mas a Cargill não ganha. Vou dar um exemplo. A minha área não ganha, porque é um problema da lei do bem. Não volta para a área. A gente está falando de um ganho dentro do imposto de renda, então às vezes não volta para a área. Falei, mas a empresa sim. Então, aí você começa a mostrar números muito grandes. Quando você começa a mostrar números grandes, o pessoal, peraí, isso está fazendo sentido. E aí começou a fazer sentido, que até eu comentei contigo, que começou o pessoal de fora, a vice-presidente de finanças, começou a me procurar para perguntar o que é lei do bem. Falei, gente, isso é para mim, acho que eu falei assim, ganhei o meu dia na empresa, porque eu não tenho que procurar ninguém para falar, agora as pessoas estão me procurando para falar. E aí você começa a surgir com esses outros players. Embrapi, olha que legal, a gente consegue ver um projeto. E a gente fechou um projeto gigantesco, agora para uma área de portos. Então, para resolver um problema de portos, então, um projeto grande, então, um problema tecnológico, um avanço tecnológico. Então, não fico focada só naquele pessoal que está no laboratório, vamos para outras áreas também. E aí, isso, por exemplo, eu tenho reuniões agora de projetos, eu falei alguns projetos da Cargill, mas eu tenho reunião com o time, com a diretora da planta de uma das nossas unidades, para mostrar o que a gente pode utilizar de Embrapi para ela melhorar o SLA dela de manutenção. Então, ela acelerar o processo de manutenção. Então, trazer um especialista para acelerar, porque tem. Então, eu tenho projetos de EHS, o pessoal falando ali de infra, e trazendo a pessoa para dentro da empresa, para assim, olha como pode acelerar. E aí, abrindo essa cabeça. Mas sempre, resumindo tudo isso, sempre nas pessoas mais engajadas. Aí, você faz um projeto. Quando você fez você já tem... Eu não estou falando só. Eu estou mostrando que deu certo. E aí eu falo para a pessoa, vocês estão com dúvida? Fala com fulano de tal. Então, a própria entrega, minha própria pessoa que utilizou, ele me ajuda a vender o projeto internamente. E aí hoje a gente já está falando, assim, depois de anos na Cargill, a gente está falando estrategicamente de colocar fazer um mapeamento de projeto, qual linha eu posso utilizar. E aí tem outros que eu não vou colocar aqui nomes, gente, mas tem outros, por exemplo, dá só o nome, depois vocês dão uma olhadinha,
que é o Inova Talentos. Então, quais outros players que eu posso utilizar no melhor momento do meu projeto? Porque cada projeto, tem projeto que a gente está falando de lei do bem, como a Camila colocou muito bem colocado, a gente não necessariamente precisa fazer um projeto novo. A gente está falando projeto novo para o mercado, pode ser novo para a empresa. Eu lembro de uma empresa que fazia macarrão e, de repente, começou a fazer queijo ralado, mas queijo ralado já faz, outras empresas já fazem, mas para ela é novo, ela vai ter que ter uma capacitação do time dela. Então, trazendo esse player, a gente consegue colocando isso para as pessoas vão vendo que funciona, a roda funciona e vai trazendo resultado. Então, hoje eu já estou conectada já com o time de PMO, vendo mais estrategicamente, e eu sempre falo, pessoal, melhor... Pode falar. Perdão, Carol. Não, perdão. Não, eu falei que melhor que uma resposta negativa é ter a resposta. Então, às vezes não pode para a lei do bem, mas pelo menos a gente sabe que não pode porque não pode. Então, fazer esse mapeamento é crucial. E é um trabalho constante, né? Todo ano, eu falo que toda ano a Caixinha fosse uma catequese, né, Carol? Algo do gênero, assim, interno, né? É um autoculturamento, né? Ano a ano, e você vai vendo o benefício aumentando ano a ano, e aí vai ficando viciante, e aí vai chamando a atenção, como você mesmo falou, e as pessoas começam a ter expectativa. Tem empresas que até dão prêmios, né, para a área que mais se envolve na lei do bem, então é muito legal, é muito interessante. E a lei do bem, o mais legal da lei do bem, falando de todos os players, que a lei do bem, ela traz um mapeamento de todos os projetos. Quando você mapeia bem, você tem todos os projetos para você começar a pensar no futuro. Você já sabe como é o formato, o jeito de que a empresa inova. Então, você tem esse player, se você tem esses projetos, você poderia utilizar isso para um FINEP. Você pode juntar esse programa aqui e esse programa aqui você fazer um financiamento. Ou você pode utilizar, esse projeto você poderia ter utilizado em Brapi. Ou esse projeto você poderia utilizar nesse momento. Então, esse mapeamento da lei do bem, ela é muito bom. Por mais que a gente está falando, a gente fala assim, você olha para fora, você não tem investimento ainda, você está só organizando sua casa, vamos organizar a casa. E ela ajuda você a organizar olhando para frente, que aí você tem uma estruturação da empresa, você consegue entender essa empresa. Uhum. E é isso mesmo, João, é um vício bom. A lei do bem, ela traz um vício bom ali. É um vício bom mesmo. A gente pode ver a lei do bem até como uma linha orçamentária, né? Porque você começa a perceber que o seu projeto ele pode ficar muito mais em conta, né? Então, só, né, resumindo aqui para a gente continuar aí nossa apresentação, então esses são os dispêndios, né? Então, como a Carol muito bem explicou toda essa questão do fomento também da inovação. E aí eu queria só colocar um ponto antes do Júlio explicar, né, na prática, né, para vocês verem em números, que ainda dá tempo, tá? Referente a 2025, a gente ainda tem uma janela de oportunidade para estar trabalhando, porque como a Carol também falou, a gente sempre vai estar submetendo ao MCTI as informações, tanto técnicas como financeiras, sempre no ano subsequente. Quer dizer o quê? Que se a sua empresa teve em 2025 o lucro, né, o lucro fiscal no ano ou em algum trimestre, a gente consegue trabalhar essas informações para submeter agora, provavelmente agora até final de agosto de 26. Então, se vocês veem essas oportunidades também, enfim, nos procurem que nós teremos prazer de conversar sobre a lei do bem. Obrigada pela oportunidade, Júlio, está com você. Vamos adiante aqui, rapidamente, tá? Isso aqui é só para demonstrar a matemática do que a Carol até já tinha mencionado, que é o retorno ali de 20% do valor aplicado, tá? A gente abriu aqui um DRE, mas aqui na questão das despesas de P&D, tá? Para cada 10 mil aplicado, retorna entre 20% e 27%, tá? Então, para cada 10 mil é 2.040 ou 2.720, a depender do tamanho da exclusão. E o que mede o tamanho dessa exclusão é o incremento de pesquisadores de um ano para outro, tá? Então, se a empresa tem um incremento de profissionais dedicados à pesquisa e desenvolvimento de um ano para outro, ela consegue turbinar essa exclusão. Mas vamos adiante rapidamente, tá, pessoal? Até também porque a gente não quer se estender demais, tá? Questão do FINEP, tá? O FINEP tá super aquecido e com um foco muito privilegiado para o agronegócio. Vamos adiante aqui para o próximo slide, tá? O FINEP, basicamente, tá? Ele opera como um banco público, ele é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? Mas o que ele confere efetivamente aos seus clientes, entre as são linhas de financiamento
com um prazo muito longo e uma taxa muito subsidiada, tá? Dentro de um conceito muito similar ao da Lei do Bem. O que conceito é esse? Incentivar a inovação, mas tendo como conceito de inovação a inovação basilar. Claro que a gente pode chegar às inovações mais disruptivas, mas aquilo que é inovação para a própria companhia, tá? Então, se a gente conseguir mapear dentro da Lei do Bem projetos que vão se estender para o futuro, a gente pode muito bem também fazer a aplicação de FINEP para captar linhas subsidiadas. Vamos para a próxima, por favor. Tá? Então, aqui é o conceito da NIB que eu mencionei que aconteceu em 2025. Tá? Eles restringiram a 6 grandes cadeias, né? Que eles só podem agora conferir financiamento para essas 6 grandes cadeias, mas 3 delas, de alguma maneira, se comunicam bem com o agronegócio, que é a cadeia agroindustrial, bioeconomia e energia, da transição energética, a transformação digital. Tá? Então, só aqui a gente tem muito pano para desenvolver, né? Bons projetos para o agronegócio. Vamos para o próximo slide, por favor. O que se financia aqui? Tá? O financiamento aqui ele é bem mais amplo do que o conceito da Lei do Bem. A gente consegue financiar também CAPEX. Tá? Então, assim, um bom projeto de FINEP ele vai ser uma mescla de CAPEX, mas ele vai ter uma bela mescla também de giro. E aí é que vem o pulo do gato do FINEP. Tá? O FINEP, se a gente conseguir colocar dentro dele folha, e não só folha de pesquisadores, folha também de funcionários que vão fazer rodar uma nova linha, uma nova fábrica, uma nova atividade, um novo serviço, botar toda a rodagem de lote piloto. A gente pode colocar também matéria-prima aqui dentro desses lotes pilotos, dessas testagens. Então, tem muita coisa boa para se trabalhar. Eu uma vez vi um projeto de FINEP de 300 milhões, super alto, de uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, que assim, mais da metade do projeto era a soja comprada pela companhia para rodar a planta, o primeiro lote da planta. Tá? Então, assim, tem muita coisa para trabalhar para tornar uma linha de financiamento muito atrativa. Tá? Geralmente, quando se pensa em FINEP, se pensa em projetos muito restritos de pesquisa e desenvolvimento, e não é isso. Ele, bem trabalhado, ele pode atingir valores muito altos e ser uma linha alternativa de captação de grandes bancos. Tá? Então, vamos para a próxima, por favor. O que a gente precisa montar? Tá? Um plano estratégico de inovação prospectivo, que vai variar de 12 a 36 meses. Tá? E daí, isso sim, o grande desafio é desenhar isso e fazer um cronograma de aplicação de recursos, né? E também os desafios tecnológicos que serão vencidos e demonstrados para a FINEP que estão sendo vencidos. Não existe nenhuma obrigação de êxito, tá? A gente pode iniciar um projeto e efetivamente não atingir o que nós buscávamos, tá? Mas o importante é cumprir o cronograma, tá? Podemos ir adiante aqui, por favor? Isso aqui são as linhas de enquadramento. O que é o ponto aqui? Quanto mais disruptiva a inovação, menor é a taxa aplicada, tá? A linha, então, se a gente conseguir a linha mais disruptiva, que é o mais inovação, a taxa fica muito mais barata, competitividade um pouquinho menos, desempenho um pouco menos, difusão tecnológica, que é a inovação mais elementar, ela em tese é a mais cara. Tá? O que é difusão tecnológica? É aquilo assim que já é amplamente aplicado por todos os players do mercado, certo? Mas é novo para a empresa. Então é a chamada difusão tecnológica, tá? Essa linha hoje só se aplica a Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tá? Difusão tecnológica. Para o Sul e Sudeste é só a partir de desempenho. Daí para o Sul e Sudeste é desempenho, competitividade mais inovação, tá? Vamos para a próxima, por favor. Aqui são o custo, tá? Então, do que é o mais inovação é TR mais 2,5, competitividade TR mais 4, desempenho TR mais 6, difusão tecnológica, que é Norte, Nordeste, Centro-Oeste, é TR mais 7, tá?
E os prazos são super atraentes, né? A gente está falando de prazo total de 16 anos, de 14 anos, de 10 anos, uma carência super alta de 48 meses, né? Então, assim, não existe nada parecido no mercado com essas linhas, né? Ela é realmente muito mais barata, só para constar, a TR está 2% hoje, tá? Então, imagino, mais inovação vai sair a 4,5%, né? Vamos lá, vamos para a próxima. Aqui, só para a gente fechar, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente fez aqui um briefing dentro das operações que publicizadas ali pelo FINEP, tá? Do que rodou nesses últimos anos aí de agronegócio, tá? Então, tem projeto da Cocamar aí de 500 milhões, que é o FINEP mais alto da história, tá? O pessoal do FINEP nos disse hoje, a gente teve uma grande liberação de um cliente nosso na semana passada, e daí eles nos falaram que estão trabalhando num projeto hoje de 750 milhões, que vai ser uma obra da história, tá? Então, assim, eles realmente estão com apetite para grandes linhas, tá? E aqui vocês podem ver, assim, super variado, né? Tanto em ênfase dos projetos, quanto também o tamanho deles, tá? Mas tudo aqui, pessoal, é uma questão de narrativa. Tudo aqui é uma questão de construir um arco narrativo de inovação convincente para o FINEP, tá? Então, assim, tem muita maneira de se trabalhar acesso a essas linhas, tá? Carol, queria ouvir, e até para a gente ir encaminhando aí o encerramento da nossa conversa hoje, Carol, como é que está aqui a questão na Cargill de FINEP, se vocês têm captado, têm encaminhado temas, como é que está funcionando isso daí? Vamos lá. A Cargill, a gente já tem 3 contratos FINEP. Um contrato de subvenção, que são aqueles via chamadas públicas, que eu comentei com vocês, e 2 contratos de investimento mesmo em projetos. Só que esses 2 contratos, eles são contratos que a gente absorveu 2 empresas nos últimos anos e a gente absorveu esse contrato junto. Perfeito. Então, é um contrato bem diferente. Dentro da Cargill, além disso, nós temos 2 áreas que estão bem engajadas. A gente está montando esse plano de projeto para financiamento, então tem todo, já vou deixar aqui para o pessoal aqui umas dicas. O cadastro da FINEP é uma coisa um pouquinho enjoada, um chatinho, então sempre o Júlio, o time do Júlio aí pode ajudá-los. Então, deixar o cadastro semi-pronto, então fazer tudo em paralelo, organizar as informações, mas a gente tem, sim, Júlio, a gente tem tido discussões bem avançadas no ponto de vista o que eu posso financiar, o que eu vou financiar, por onde eu vou financiar, porque como eu tenho várias plantas, eu posso eventualmente iniciar um financiamento por outra planta, por norte, nordeste ou centro-oeste ali, ou sul e sudeste. Então, tem essa questão, mas já temos, sim, coisas bem estruturadas e já avançadas ali no nível de direção de pode seguir, vamos seguir com o projeto, porque por mais que seja, a gente sabe que o projeto é bom, isso é irrefutável. A gente está falando de um incentivo ali de uma taxa com TR mais 2 ali de 4% a 5%, comparado com uma Selic a 14,5%. Então, só de spread, sem fazer nada, a gente está ganhando 10% em cima de algumas linhas. Então, tá barato até para a taxa de juros americana, é competitivo até com a taxa de juros americana. Né? Quando a gente fala até no internacional, aqui na Cargill já faz sentido. Já faz sentido. Mas já faz muito sentido. Só que a gente tem que ter uma aprovação nível superior, o maior nível que a gente puder ali, para ser um sponsor do projeto, ser um responsável, e falar assim, não, a gente vai fazer isso, porque ele envolve muitas áreas. Então, para eu pedir ajuda de muitas áreas, tesouraria, pedir ajuda, ajuda do próprio pessoal do time técnico, então eu preciso de ter um crivo um pouco maior. Então, se você me perguntar hoje como que está, esse crivo já tem. Então, a gente está fazendo essa estruturação e acredito que nos próximos meses a gente saia com mais financiamento do que a gente já tem hoje. Tem 3 e trabalhamos com mais, de forma estratégica. Aí, gente, eu vou contar o que eu sempre gosto de dar uns exemplos bons, que é o exemplo da Embraer, que a FINEP sempre compara muito com o BNDES, então brinco que é o primo pobre ali, que está até provocando a FINEP, o BNDES, e provocou tanto que o BNDES criou uma linha ali para inovação.
Quando a gente fala de uma Embraer, a Embraer opera com o dinheiro do governo mais de 1 bi. Então, você imagina, mais de 1 bi, quando a gente fala de um spread de 10% que pode ter ali, sem fazer nada, imagina o saving, sem contar a carência para começar a pagar o projeto. Então, é um incentivo muito bom. Assim, você pega uma Bosch que pegou aí, já tem mais de 600 milhões de crédito, utilizando esse crédito do governo, a Embraer, que está com 1 bi. Então, o setor agro ele tem potencial para isso, a gente só tem que estruturar internamente e avançar ali, absorver esse Nossa, recurso tem também. muito, né? Tem muito potencial, tem muita coisa para fazer, né? Deixa eu ver, pessoal, vamos abrir aqui para perguntas para a Carol. Sei que algumas pessoas já estão aqui também se manifestando, mas fiquem à vontade, tá? Eu sei que o Roberto aqui levantou a mão, né? Fica à vontade, tá? Fiquem à vontade. Roberto, por favor. Nós não estamos te escutando, seu Roberto. Roberto. Não, ainda não. Alô? Estão me escutando? Agora foi. Pode ir. Então vamos lá. Estão escutando, né? Sim. Maravilha. Bom dia a todos. Obrigado aí pela iniciativa. Parabéns, Andrade Maia. Realmente esse assunto palpita vários setores aí, até para entender realmente o alcance da política aí que se pretende. Aí eu vou falar aqui como diretor executivo da Asebra, se me permite aí, Júlio, até para a gente ver o apetite nosso com relação como setor, né, armazenador e cerealista dentro dessa política, né? Sempre é uma dor muito forte das empresas cerealistas de acessar recursos competitivos, ainda mais no cenário aí de Selic acima de 14%, quase 15%, e também poder entrar nesse mundo de avanços tecnológicos, de inteligência artificial, IoT, toda essa parte de automação também, que o setor agro antes era o último a entrar e hoje ele está na fronteira do conhecimento, né? Então, como setor cerealista, a gente tem que acelerar isso. Aí, pensando na perspectiva do cerealista acessar esses recursos, qual é a maior dor nossa? Ter recursos para a construção de plantas de armazenagem. Aí a gente está falando de plantas aí de 60 milhões, e como eu falei para vocês, existem projetos que estão na gaveta aí, prontos para serem acelerados, e não acontece por conta da conjuntura econômica que a gente está vivendo. E se vocês poderiam... E se vocês poderiam auxiliar a gente, por quê? Porque realmente, se os juros eles estão competitivos para esse tipo da política, de como a gente pode conceber essa política dentro da nossa realidade de investimento de armazenagem, na área eventualmente de automação, dentro desse investimento de armazenagem, de fazer alguns investimentos customizados que vestem essa política, porque a gente sabe que existem algumas restrições, não dá para simplesmente pegar o silo e submeter ao FINEP para ver se ele é elegível para esse tipo. Não dá. Mas se a gente tem alguma forma de trazer, por exemplo, tem algum tipo de rastreabilidade, algum tipo de investimentos que são feitos na planta de armazenagem, que a gente pode sim, aí claro, teria que ser fazer uma consulta com vocês, ter uma assessoria nisso, para ver aquilo que a gente possa eventualmente trazer ou vestir de inovação tecnológica para poder ser elegível a esse tipo de política. Essa que é a nosso grande desafio, entendeu, Júlio? Eu queria ver com vocês como é que vocês poderiam auxiliar esse tipo de Roberto, vamos lá, tá? Eu acho que é super interessante a tua pergunta, super válida, né? Vamos primeiro começando bem objetivamente em relação ao FINEP, ao BNDES, tá?
FINEP, obviamente, eles sempre vão dar ênfase em financiar folha, em financiar matéria-prima e em financiar CAPEX relacionado à inovação, tá? Agora, o que é o desafio aqui? Eu acho um desafio plenamente factível. Assim, se a gente tem algum arco de narrativa de inovação dentro de alguma questão relacionada à armazenagem, então alguma coisa assim relacionada a uma nova tecnologia de secagem, a uma nova tecnologia de monitoramento, de qualidade do grão, de conservação do grão, etc. e tal, tá? E daí, dentro disso, a gente consegue embutir alguma parte de obra civil, eu acho que é factível imaginar que nós financiemos pelo menos uma parte, nem que seja a título de planta piloto, entendeu? Eu tenho aqui um investimento em, sei lá, X silos, eu vou conseguir financiar 1 ou 2, porque eu quero colocar de pé essa tecnologia que eu estou testando, tá? Isso daí eu acho que é super factível. Outra coisa, assim, que eu acho que é importante a gente ter como lógica, né? E é muito do que a gente conversa com nossos clientes. Tudo é uma questão de composição de funding. O dinheiro, depois que entrou dentro da companhia, ele não tem carimbo, né? Um FINEP, ele baixa muito o funding da companhia, né? Então, talvez a gente não consiga direcionar tudo para aquilo ali, mas se a gente fizer um casamento desse funding de FINEP com um CRIO, com um CRA, coisas do gênero, a gente consegue chegar num funding razoável para a companhia. Mas eu acho que tem maneira, sim, da gente tentar capturar o máximo de FINEP dentro dessa lógica, tá, Roberto? Não, perfeito. A gente vai ter que fazer alguns ensaios aí, viu, Júlio? Eu acho que talvez com a conversa é muito importante a gente envolver alguns fornecedores aí do setor que estejam aí dentro dessa fronteira tecnológica na questão da armazenagem, para ver que tipo de desenvolvimento de produto que seja ideal para esse tipo vamos dizer assim, de arquitetura de solução aí, para poder a gente pegar surfar nessa política aí. Mas aí vamos... É o melhor caminho, é o melhor caminho. Tá ótimo. Obrigado, gente. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa. Nós que agradecemos, Roberto. Pessoal, alguém mais quer fazer algum questionamento? Tanto para o nosso time quanto para a Carol? Fiquem à vontade. Tá. Alguém, só para finalizar, tá? Alguém perguntou aqui sobre a questão do Pillar 2, não sei nem se a pessoa ainda está aqui na nossa conversa, tá? Perguntou para a Carol do Pillar 2, eu não sei se a Carol efetivamente trabalha com a questão da apuração do imposto propriamente dito, mas é verdade, tá? A gente tem visto assim, que o Pillar 2 para empresas multinacionais ela tem afetado bastante a aplicação da lei do bem, porque a alíquota efetiva já está muito baixa, tá? Carol, não sei se tu viu alguma coisa de Pillar 2. Não, aqui para mim eu acabo não fazendo essa apuração interna. Foi até o que eu imaginei, mas sim, tá? Para empresas multinacionais, por vezes o Pillar 2 tem sido um limitador para a aplicação de lei do bem, tá? Porque a alíquota efetiva ela tem que ser mais alta e a lei do bem ela abaixa a alíquota efetiva de imposto de renda, o que é ótimo, mas dentro da lógica do Pillar 2 tem umas limitações, tá? Mas para empresa que não é multinacional, segue tudo normal, né? Beleza, acho que aqui... Bom, não tem mais nada, então só agradecendo. Pessoal, muito obrigado aqui pela atenção. Desculpa a gente ter extrapolado também aqui o horário, mas tinha bastante conteúdo, o papo estava bom, a Carol nos ajudou muito. Carol, muitíssimo obrigado pela presença, foi uma honra te receber aqui. E certamente, pela tua eloquência e capacidade de exposição, certamente, fatalmente recorreremos a ti mais vezes, tá? Eu te agradeço muito. Fique à vontade. Se tiverem qualquer dúvida também, pessoal, fique à vontade. Eu falo que eu trabalho hoje na Cargill, mas eu sou uma entusiasta da inovação. Então, quanto mais a gente investir, quanto mais a gente avançar, como brasileira mesmo, sabe? Então, isso ajuda a gente
num player como nacional ali, utilizar mais, então o dinheiro está parado. Então, quanto mais dinheiro a gente trouxer, quanto mais esses fomentos forem importantes para o Brasil, para o setor, todo mundo aproveita. Então. Tem tanta captura ruim de orçamento no Brasil, né, Carol? Vamos capturar para o bem, né? O orçamento. Vamos capturar. Né? A lei do bem ela existe nesse formato mesmo, né? Então, exatamente a lei isso, do bem, FINEP, utilizar todos ali. E isso aí, João, circular o dinheiro para inovação. Então. É isso aí, vamos usar para o bem. Dinheiro lá no futuro. Gente, para usar mal o orçamento é um monte. Vamos fazer nossa parte e usar bem o orçamento. Beleza? Pessoal, muito obrigado, tá? Obrigada pelo convite. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau.